Eu vou passar a palavra para a Marcela. Todas aquelas dúvidas que vocês tiveram com relação a vestimenta, procedimentos, normas técnicas, essas coisas, muitas coisas vocês vão achar, isso não é necessário. A maioria é exigência das empresas. Então, quando a gente está fazendo o agendamento, eles fazem. Gente, obrigado. Então, fica parecendo que é chatura da imunológica? Não, não é chatura da imunológica. Para você ter ideia, o Boticário. Quando eu fui na reunião para fechar o Boticário, a primeira coisa que me assustou é o seguinte: a sua equipe está preparada para fazer vacina na região glúteo? Hã? Porque aqui a gente não tem o abuso do deltoide. E lá usa-se. Então, você já chega lá, e eu assustei, porque você já chega, as mulheres já chegam com a calça assim. E a maioria é mulher. E eles têm o hábito de tomar. A explicação, porque eles trabalham muito, trabalho manual, para não ficar com dor local, e aí eles preferiram usar essa via, que não tem problema, porque é uma vacina que pode ser usada subcutânea. Então, é só para ver que muitas das coisas que a gente fala ou pede, é que... Está comigo? E que pede é porque é a exigência das empresas. E outra porque é a exigência... Por exemplo, eu vou citar um exemplo que a gente deve fazer, provavelmente, Vale do Rio Doce. E lá, você não entra sem equipamento de segurança. Então, lá vai ser calça jeans, com certeza calça jeans, a nossa camisa azul e bota de segurança. Não é uma exigência da imunológica, é uma exigência do contratante. Então, não tem como. Então, eu fui de salto. Tem empresas, por questão de segurança, você não entra de salto. Ou você não entra com blusa decotada. Não é uma exigência da imunológica, é exigência da empresa. Tá bom? Só para deixar bem claro, passar a palavra para a Marcela. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcela, eu sou a enfermeira, coordenadora de enfermagem da imunológica. E nós vamos falar agora um assunto que a gente já percebeu que foi um pouco polêmico, né? Gerou várias dúvidas, várias perguntas, desavenças, críticas, mas nós vamos começar falando em postura ética e profissional. Primeira coisa, postura ética e profissional. Que todo profissional da área de saúde, nós estamos aqui tratando de profissionais da área de saúde, devem, ao mínimo, ter durante a sua jornada de trabalho. Aqui nós vamos está falando muito sobre SESI. É a maior demanda de vacinação da imunológica durante a campanha anual de gripe. Mas nós temos outras empresas também, e cada empresa com a sua particularidade. A equipe de enfermagem, os outros profissionais da área de saúde também, seguem normas, seguem rotinas, seguem leis, diretrizes, determinadas pela vigilância sanitária, determinadas pelo nosso Corém, mas também nós, como empresa, devemos seguir algumas normas que são exigidas pelo nosso contratante. Para começar, tem 3 tipos de profissional. Falando sobre 3 tipos de profissionais, que são os 3 tipos de profissionais que a gente encontra durante o nosso plantão, durante nossas horas de trabalho, e eu acredito que cada um vai se identificar com um tipo desse profissional, ou então vai reconhecer o colega com o qual trabalha. Ele é bem curtinho, depois nós continuamos. Tem 3 tipos de profissional. O profissional papagaio, o profissional urubu e o profissional águia. O profissional papagaio é aquele que fica o dia inteiro assim, não, deixa comigo, vou fazer, vou arrebentar, você vai ver, eu faço, deixa comigo, eu conheço, o mercado é meu mesmo, conheço, está na palma da mão. Aí passa um mês e pergunta, o que você fez? Não fiz nada, mas mês que vem você vai ver, né? Vamos arrebentar, né? Vamos fazer. Vocês conhecem alguém assim? Não olha, só pensa. O segundo profissional, pior que o papagaio, é o urubu. O urubu é aquele profissional que já acorda de manhã com o rádio sintonizado em programa policial. Matou mãe apunhalada. O urubu é aquele profissional que não consegue ver nada bom. As vendas estão indo bem, está vendendo bem. Ele diz assim,
Vendendo nós estamos. Quero ver nós receber. O urubu, o mês que está bom, ele diz assim, olha, esse mês está bom, mas você vai ver mês que vem. O urubu não consegue ver coisa boa. Vocês conhecem algum urubu? Não olha, não olha. Acontece que cada um de nós tem um pouquinho de papagaio e um pouquinho de urubu. Todos nós, sem exceção, tem um pouquinho de papagaio e um pouquinho de urubu. Sim ou não? Claro. O que nós temos que fazer é tirar, diminuir o que nós temos de papagaio e o que nós temos de urubu e começar a ser águia. A águia é um símbolo fantástico. A águia voa sempre. A águia voa alto, na realidade. E a águia tem uma altivez. A águia, até para morrer, ela procura o mais alto da montanha. A águia não morre em qualquer lugar, não. A águia, quando sente que vai morrer, ela procura o mais alto da montanha. A águia, ela arranca a pena dela para nascer uma melhor. A águia gasta a garra dela nas pedras, ela afia até nascer uma mais forte, melhor. A águia, ela tem uma capacidade fantástica de enfrentar os problemas. Quando uma tempestade pega a águia, ela não consegue fugir da tempestade, ela enfrenta a tempestade, ela fica acima da tempestade. Eu acho que para os nossos dias, o que a gente pode aprender muito com a águia é agilidade. A águia é super ágil. A águia sempre come o que quer. Diferente do urubu. O urubu come o que sobra. Quando sobra. Isso quer dizer que nós precisamos ser rápido. Vai vencer quem é rápido. Não é o grande vencendo o pequeno. Não é o rico vencendo o pobre. Hoje é o ágil vencendo o lerdo. Nós precisamos ser ágeis. Vocês têm ideia como o filhote de águia aprende a voar? A mamãe águia cria um problema. Olha a importância do problema. A mamãe águia faz um ninho naquelas montanhas e quando ela percebe que o filhote já pode voar, ela começa a transformar o ninho num lugar desconfortável. Ela começa a tirar do ninho tudo que tem de macio. As folhas, as penas, tudo que tem de macio ela tira. Ela deixa só os gravetos, só os espinhos. Aí o filhote fica... E ele se joga. Mas sempre tem aquele medrosinho que chega no precipício, que é alto, né? Ele diz assim, mãe, aqui tá bom, vou ficar aqui mesmo. Simboliza aqueles que não querem mudança, que têm medo de mudança. Sabe o que a mamãe faz? A mamãe derruba. Ele instintivamente pega as duas asinhas dele, segura no pescoço da mãe e não larga. Ele fica petrificado. Aí a mãe sai com ele grudado assim, no espaço. Ela voando e ele grudado. E ela começa a sacudir. Ele cai naquele vazio, diz, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Ela não ajuda. Mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer, mãe, eu vou morrer. Ela não ajuda. Alguns voam. E aqueles que voam, a mamãe águia faz uma festa. A mamãe águia nos ensina muita coisa. Ela faz uma festa, ela comemora. Nós precisamos aprender a comemorar. A mamãe águia acompanha, nós precisamos relembrar do acompanhamento. A mamãe águia elogia e reconhece. Ela elogia quem acertou e reconhece quem está tentando acertar. E a mamãe águia faz algo fantástico. Ela vai resgatar. Aquele filhote que não conseguiu voar, a mamãe águia não abandona, não. A mamãe águia vai buscá-lo. Simboliza que a gente precisa tentar ajudar quem está caindo. É resgatar os valores. A mamãe águia, quando vê que o filhote não vai voar, ela deixa cair até uns 3 metros do chão. Quando ela percebe que ele vai se arrebentar nas pedras, ela dá um voo rasante na última hora. Shum! Pega o filhote meio desmaiado. Essa foi por pouco. Aí a mamãe águia diz assim, filho, mas você vai ter que ir de novo. Aí ele diz assim, mãe, mês que vem de certo, né, mãe? E ela diz, não, senhor, agora. E ela empurra até ele aprender a voar. E quando ele aprende a voar, ele vem agradecer. Nós precisamos lembrar do agradecimento. Agradeça ao teu cliente, agradeça a tua esposa, agradeça ao teu acionista, agradeça ao teu colega de trabalho, agradeça a Deus. Bem, essa é uma palestra que o Daniel Godry fez. Ele é um especialista em palestras de motivação com empresas. E eu achei muito interessante pelo fato do que o mercado procura hoje. Qual tipo de profissional que nós estamos querendo? É justamente o profissional águia. É aquele profissional que, mesmo com os erros, com os aprendizados, mas ele não desiste. Ele vai à luta, ele busca o seu ideal, ele tem um porquê e um objetivo de vida. Quando trata-se de vacina de vidas,
o erro, ele é inadmissível. Né? Lidar com a vida, lidar com o outro, o erro nessa parte é inadmissível. Mas existem processos que existem erros. E nos deparando com os erros, a gente tem a oportunidade de crescer. Muitas vezes nós temos medo. E acontece uma única vez, um único deslize, pelo medo, eu desisto também. Então, nessa campanha que todos vocês, acredito que a maioria, esteja com o propósito de trabalhar, de encarar novos desafios, para a maioria tudo é novidade, fazer campanha em empresas é novidade, o desafio também é uma grande proposta para cada um de vocês. Mas antes disso tudo, de falar de normas, de conduta, a gente tem que pensar na nossa valorização. Quem somos nós? Hoje, você já parou para agradecer pela sua vida? Todo mundo acordou com pressa, atrasado, o ônibus vai passar e eu tenho hora para chegar. Mas lembrou de, enquanto escovava o dente, agradecer pela sua vida, pela sua família que você está deixando em casa, que é o seu objetivo de estar aqui, porque é importante para você estar aqui participando deste curso e, consequentemente, você ser chamado para fazer uma campanha e, consequentemente, você receber por aquilo? É por essa família que você sai, mas que você tem que voltar. Por isso que nós precisamos trabalhar com segurança para a nossa valorização. Você lembrou de agradecer pelo seu trabalho? Quem aqui está trabalhando, muitas vezes não sabe dar valor ao trabalho que tem. Mas, quando está desempregado, pede pelo amor de Deus para ter um trabalho. A valorização de agradecer pela sua saúde. Todos nós temos problemas, mas nada compara-se a um problema de saúde em que, às vezes, não tem nem solução mais. Então, a nossa saúde, nós agradecemos hoje por estar aqui, pela oportunidade de estar aqui. Então, se você ainda não agradeceu, dá tempo. Agradeça, não só hoje, mas todos os dias de sua vida. Não só agradecer pela sua vida, mas pela vida daqueles que vocês, pelos motivos que vocês têm da porta para fora, para agradecer também. Pense nisso, gente. É muito importante agradecer pelo que cada um tem e por que cada um faz para poder merecer. A importância do nosso nome. Foi falado a todo momento aqui, que na semana passada, que recebemos o elogio de fulano de tal, recebemos uma crítica, uma coisa não legal de fulano de tal. Isso é um nome. Isso é o nosso cartão de visitas. Muitas vezes, nós não somos lembrados por aquilo de bom que a gente fez. Infelizmente, há um não reconhecimento por aquilo de bom que nós fizemos. Mas, com certeza, nós somos lembrados por aquilo de errado que nós fizemos. A gente demora anos para construir uma imagem profissional, mas 1 segundo para destruir isso tudo. Olha ali, a importância do nome. Só da gente saber olhar Jesus Cristo, Einstein, Senna, Pelé, Casal Nardoni, Suzanne von Richthofen, Hitler. São nomes que marcaram a história. Alguns de uma forma positiva, pelo bem que fez à humanidade, por ter agregado valor às nossas vidas, mas outros por coisas destruidoras que fizeram. Né? Dizimar pessoas, matar o próprio filho, a própria filha ou os próprios pais. Isso tudo marca o nosso nome. Então, antes de ter qualquer atitude, pense, isso é certo ou isso é errado? Eu sou responsável pelos meus próprios atos. Então, eu tenho que assumir também as responsabilidades por aqueles atos. Então, se chegar uma empresa, ligar lá para o imunológico ou mandar um e-mail falando que fulana de tal fez isso, 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 você vai ser responsável pelos seus atos, assuma aquilo. Não só a empresa, mas o próprio colega de trabalho também traz para a gente tudo o que acontece. Não como uma fofoca, mas sim como manter a empresa informada por tudo o que acontece.
A empresa, às vezes, é como o marido ou a esposa traída. É sempre o último a saber. Mas sabe. Uma hora vai ficar sabendo. Então, vamos prezar pelo nosso nome. O que você faz hoje, às vezes, não significa nada para você. Mas daqui a alguns dias, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, nós vamos lembrar de você. E isso acontece muito. Nossa, a empresa tal quer que fulana de tal vá. Não quer, não aceita outra pessoa. Por quê? Ela fez o nome dela ali dentro. Mas também tem umas que falam, não me manda nunca mais aquela menina ou aquele menino. Por favor, não faça isso comigo. E eles sabem direitinho o nome. Eles olham o crachá, anotam o nome, e se tivesse disponível o Corém, anotava o Corém. Então, o nome da gente é o bem mais precioso que a gente tem. Vamos zelar por ele. Ética, né? O nosso nome, vamos falar do nosso nome, vamos manter a ética para preservar o nosso nome. O que é a ética? É uma moral? É um costume? É uma reflexão sobre a ação? São virtudes? Caráter? Qualidades? Ali está a imagem do capetinha e do anjinho. A todo momento a gente tem um capetinha e um anjinho, um de cada lado. Então, a sua virtude, o seu caráter, a sua moral, começa a todo momento a fomentar ali dentro de você. Aí o seu capetinha, não, vai lá, faz assim, ninguém vai descobrir isso, não tem problema, não. Aí o anjinho, não faz isso. É igual vocês já devem ter escutado a propaganda da CEMIG nas rádios, na televisão, do anjinho, pedindo, dá uma folga para o seu anjo, não faz isso de errado, por favor, deixa eu ter férias, deixa eu curtir minha viagem. Então, é esses dois lados da nossa vida que sempre nos atormentam. Mas cabe a quem decidir que lado seguir? Você. Ninguém vai decidir por você. Você tem esse livre-arbítrio, nos foi dado isso. Então, ética é o conjunto dos princípios morais, fundamentais do certo ou do errado, é a maneira pela qual o ser humano se conduz no desempenho de suas funções, obedecendo os princípios que regem a moral, o respeito, o conhecimento, o sigilo profissional, o relacionamento e a caridade humana. Isso tudo é ética. O profissional da enfermagem se resume a isso, ética. Nós somos isso. Nós somos o sigilo profissional, a qualidade humana, o relacionamento. A enfermagem em si, a pessoa que decidiu, optou por ser enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, ele escolheu trabalhar em equipe e escolheu trabalhar para o outro. Se você não gosta disso, se você não gosta de trabalhar com alguém, de servir ao outro, você está na profissão errada. Vai trabalhar com computador ou com alguma coisa que não lide com o ser humano. Aliás, eu acho que não existe nenhuma profissão que não lide com o ser humano. Independente se eu for a uma empresa em que eu vá sozinho, eu e minha caixinha de vacina, vou lá vacinar. Mas eu vou, em algum momento, me deparar com o outro. É o porteiro, é a recepcionista, é o profissional que eu vou vacinar. E aí? Se eu não tenho essa habilidade de lidar com o outro, eu estou na profissão errada. Então, é a hora da gente até mesmo repensar os nossos valores, os nossos costumes, para ver, é isso mesmo que eu quero? Acredito que se todo mundo acordou 5, 6 horas da manhã para estar aqui, veio direto do trabalho, é porque tem certeza do que quer. O que um profissional deve fazer? O que um profissional não deve fazer? Olha a corda bamba. A gente está ali a todo momento, numa corda bamba. Normas e condutas. Agora a gente vai entrar nesse ponto que eu quero deixar claro para vocês o seguinte. Tudo que eu falar aqui é um consenso em que a gente leva, primeiramente, a consideração das normas, das agências reguladoras, das diretrizes, e também exigências e particularidades de determinadas empresas. Eu utilizo sempre essa piruinha
em todas as minhas apresentações. Essa piruinha mostra o que a gente não deve ser, e, infelizmente, é o que muito acontece. O profissional chega para trabalhar com adornos assim em excesso, colares, brincos grandes, anéis volumosos, piercing exagerados. A gente sabe que tem coisas que estão na moda, a gente sabe que tem coisas que são bonitas, mas tudo tem o seu lugar para ser usado. O profissional de saúde sabe muito bem a questão dos adornos. Né? Não deve-se usar adornos durante o exercício da sua profissão. Para você fazer a higienização das suas mãos, fazer a lavagem das mãos, você precisa retirar todos os seus adornos. Se você fez com o seu anel, com o seu relógio, você fez errado. Então, vamos evitar o uso dos adornos, e se for o caso, a minha aliança, meu marido não deixa eu tirar, na hora que for realizado a higienização das mãos, deve ser retirado. Ou ponha na sua argolinha a sua aliança. Brincos discretos, colares discretos, tudo tem o seu lugar. Se eu vou para uma festa, eu vou para a balada, vou sair com meu namorado, eu vou da forma que eu deveria ir para o meu lazer. Quando eu vou para trabalhar, eu preciso manter a minha postura. Então, nós pedimos que o profissional vá com a roupa branca. No caso, vocês irão com essa camisa azul, mas a calça branca é indispensável. Tá? Nós exigimos isso. O profissional que chega lá sem roupa branca, infelizmente, não vai à campanha. Isso é uma diretriz, é uma norma. A empresa é obrigada a dar. Não, a empresa não é obrigada a dar. Isso é material de trabalho do profissional de saúde. Ele tem que ter a sua roupa branca. Tá? Então, a calça, a gente pede a descrição na calça. A gente fala isso porque acontece muito, gente. A calça branca, a gente sabe que ela é uma cor mais transparente. Mas chega gente, eu tenho vergonha de falar isso, mas acontece, chega gente com calcinha vermelha, calcinha de oncinha, calcinha de, assim, um fio, e a blusa nem ao menos para tampar. A blusa fica dentro da calça, e isso é constrangedor. Mas as pessoas que estão dispostas a trabalhar pela imunológica nas campanhas, se chegarem dessa forma, porque o local que eu trabalho pode. O local que você trabalha, lá tem as normas, as diretrizes, o regimento interno daquele local. A imunológica, não. Calçado. O que nós não aceitamos? Entrou nessa discussão, qual calçado? Tênis pode? Croque pode? A determinação do órgão responsável que nós seguimos é calçado branco fechado. Mas o meu tênis All-Star é branco e é fechado. O tênis All-Star não oferece proteção para o seu pé. Mas a sola dele é rígida. Ele é de tecido. Se uma seringa contaminada cair no seu pé e a agulha virada para baixo, ele perfura o seu pé. Existem empresas que proíbem o uso do tênis. Tênis de couro branco. Tênis de tecido não é aceitável. Hoje, muitos hospitais aceitam. Hospital tal, lugar que eu trabalho sou enfermeira, mas da parte mais burocrática, eu trabalho de salto. Ok, no local onde você trabalha. Para realizar a campanha de vacina da imunológica, algumas empresas não aceitam nem o tênis. Isso é informado para vocês. E mesmo assim chega gente lá de tênis. Existe também algumas empresas que vão disponibilizar a botina de proteção. É uma botina pesada, com biqueira de aço, que no final do dia você está andando até arrastando de tão pesada que ela é. É pesada. Não vou usar não, que eu vou ficar horrorosa com essa calça branca e essa botina. Não vou mesmo. Vai ter que usar. Vai ter que usar.
Isso não é à toa, não é para deixar você bonito ou você feia, é para a sua proteção. Então, o calçado, nós pedimos que evitem ao máximo. Tem algumas empresas que não ligam, vocês vão vacinar banco, operadora de saúde, que as próprias enfermeiras andam todas glamurosas no salto alto. Mas, calçado aberto atrás, o salto, nós mulheres, no final do dia, haja varizes na perna e dor nas pernas, né? Mesmo com meia de compressão, é pesado. Sandálias, em hipótese alguma, rasteirinha, sandalinha, o que for, não pode. Croque. Há uma discussão muito grande desses croques. É um sapato muito confortável? É. Mas o profissional de saúde que quer utilizar o croque, existe um croque específico para a área de saúde. É um croque, não é nem chamado croque, é uma sapatilha, ele é de uma borracha rígida, fechada toda na parte da frente, com uma abertura mediana atrás, em que ele é permitido ser autoclavado, pode ser colocado em solução de hipoclorito. Então, se houve respingo, alguma coisa, o pessoal de bloco usa muito. Vai para a autoclave para poder ser desinfeccionado, esterilizado. Então, esses crocs que a gente vê bonitinho, a marquinha é um crocodilinho, né? Principalmente pelos buraquinhos que ele tem. Eu estou de meia. Que proteção que a meia dá? Nenhuma. Se uma seringa cair, com a agulha, vai perfurar o seu pé. Isso não é amolação, isso não é picuinha, isso é proteção. A gente pensa na nossa proteção só nos membros superiores, mas esquece dos nossos membros inferiores, que também estão expostos. Pode ser chato para muita gente estar escutando isso, fazendo cara de ladainha, mas é a nossa realidade. Então, para evitar que você chegue para trabalhar, está tudo preparado e você tenha que voltar, então vocês lembrem sempre do que eu estou falando. Unhas. Unhas, gente. Em lugar nenhum, trabalhei alguns anos em CCIH, em lugar nenhum me falava sobre cor de esmalte. Se é vermelho, se é azul, se é laranja, verde, a cor não me importa. O que me importa é que a imunológica exige, como outras empresas dentro do seu regimento interno, exige que seja esmalte claro. Nós pedimos isso todos os anos, isso porque muitas empresas exigem. Existe o Boticário, que ele pede até que seja sem esmalte. Mas nós estamos pedindo que seja o esmalte claro, renda, rosa, pérola, claro. O que vocês entendem por claro. Ah, mas esse meu rosa aqui é rosa claro. Aí é aquele rosa choque claro, porque existe o rosa choque escuro. Né? Mas a gente tem que ter um bom senso. O que é claro, o que não é. O que é discreto e o que não é. Mas o mais importante, que unhas sejam pequenas, limpas, de forma que, quando você faça assim, você não consiga enxergar a sua unha, que ela seja rente aos seus dedos. Tá? Hoje está muito na moda as unhas de gel, de acrílico, de porcelana. É bonito, é muito bonito, mas o profissional de saúde sabe que nem a unha postiça deve ser utilizada. Né? Unha suja, a gente vê muito. Está lá manipulando a vacina, na hora que a gente vê, debaixo das unhas, está aquela crosta preta. Então, vamos ter um cuidado com as nossas unhas, deixá-las sempre limpinha. As unhas do tamanho, com pedras, também a gente precisa evitar. Higiene pessoal. A gente está falando aqui só das mulheres, que mulher é o bicho feio da história. Mas os homens também precisam ficar atento à sua aparência física. É o seu cartão de visita. Então, sempre de barba feita. O homem é importante também o calçado, o sapato branco fechado. Calça branca também, muito importante. E a camisa azul. Mas a gente se ater a hábitos de higiene mesmo. Outra coisa que eu tenho vergonha de falar, mas é o que acontece.
Pessoas com mau odor nas axilas, na boca, dentes sujos, unhas mal cortadas, cabelo todo desgrenhado. Então, a gente precisa manter uma boa aparência para poder ser bem visto. Registro profissional. Já aconteceu de, durante a campanha, o Corém foi acionado e fez a visita e pediu o registro de todo mundo. Tinha gente que não tinha o registro no momento. Então, durante o exercício profissional, o profissional deve portar o seu registro. Ah, estou com a anuidade atrasada, precisa que ela esteja em dia também. Quem não tem a carteirinha, está com Corém provisório ou Corém de estagiário ainda, precisa providenciar o seu Corém definitivo. Relacionamento interpessoal. Como eu disse, para trabalhar com pessoas, a gente precisa ter um jogo de cintura muito grande. Relacionamento interpessoal é uma das maiores dificuldades que nós encontramos, de atrito mesmo dentro da equipe. A gente não pede que vocês sejam amigos de infância daquela pessoa que estava com você, que troque figurinhas, que conte sua história, seu casamento, sua vida. Você não precisa ser amigo de ninguém, você precisa ser colega de trabalho. Então, é manter um ambiente harmonioso, prazeroso, cooperativo, integração dos esforços e experiências. Porque existe muito daqueles que vão, sentam lá na lista, que é muito prático, muito melhor eu ficar sentado lá 12 horas de vacinação só na lista, enquanto meus outros colegas estão lá, no serviço braçal mesmo, aspirando vacina, aplicando vacina, aspirando vacina, aplicando. Então, vamos fazer esse trabalho em equipe, vamos revezar as atividades para não sobrecarregar ninguém. Porque isso tudo a gente sabe que é um trabalho tenso, que é um trabalho cansativo. A gente acha que aplicar vacina não é de nada. Muitos aqui, eu acredito que saibam a técnica, mas, às vezes, não sabem a prática. Né? O Marcos vai passar um pouquinho da prática, vai falar para vocês, mas eu acredito que tenham pessoas aqui que não saibam a prática ainda ou nunca tiveram a oportunidade. Então, não é ter vergonha de falar. Como a Simone disse, todo mundo vai, é enfermeiro, técnico ou auxiliar. Para a gente não importa. Vai todo mundo como aplicador de vacinas. Ah, é porque eu sou enfermeira, eu sei mais do que você. Não. Nós temos técnicos e auxiliares aqui que já fazem 10 anos de campanha conosco. Colhem nessas pessoas, porque eles já sabem toda a rotina, sabem o que a empresa gosta, o que a empresa não gosta, o que dá certo e o que não dá. E eles têm muito a ensinar. Ninguém é superior que ninguém. Ali está todo mundo para trabalhar em equipe. O mesmo valor que um técnico vai receber é o mesmo valor que um enfermeiro vai receber. Né? Hoje, a gente sabe que tem muito... Eu sou enfermeira, tem muito profissional graduado aí disponível no mercado. Mas pode muito pegar experiência profissional com os técnicos, porque eles que estão ali com a mão na massa. Então, vamos manter essa relação de trabalho harmoniosa, que ninguém é superior a ninguém, aqui dentro da imunológica, durante a campanha. Com isso, a gente evita conflitos, desintegração de esforços e dissolução do grupo. Tem gente que, no meio da campanha, fala, chega, não aguento mais aquela menina, estou indo embora, junta as coisas e deixa todo mundo lá e vai embora. Como tem outros também que são convidados a deixar o grupo, porque não deu certo, tiveram certas atitudes que não estavam compatíveis com o que era proposto. Uma exigência mesmo do SESI é que a gente fale um pouquinho para vocês sobre a NR32. É uma norma regulamentadora específica voltada para instituições de saúde. Então, já que nós trabalhamos com saúde, vamos manipular resíduos em saúde, nós vamos falar um pouquinho dela. Então, essa norma, ela aponta as responsabilidades do empregador e os direitos do trabalhador com relação à segurança e à saúde. A gente sabe que a empresa tem as suas obrigações, uma delas é disponibilizar de forma gratuita os equipamentos de proteção individual para os seus funcionários, e é dever e obrigação dos funcionários utilizar de forma segura aqueles equipamentos. Então, é uma via de mão dupla.
A empresa com a sua responsabilidade, mas o funcionário também. Apresenta as medidas de proteção que o estabelecimento de saúde e seus trabalhadores devem adotar para exercerem suas atividades de maneira segura. Então, o que ela abrange? Situações de exposição a risco para a saúde do profissional. Então, nós estamos expostos aos riscos biológicos, que são as agulhas, material pérfuro cortante, né, como secreção, riscos químicos, no caso, a vacina, radiação ionizante nós não estamos expostos. Só se a gente for vacinar uma unidade de radiologia em que a gente possa ter exposição, mas nunca aconteceu, não é o caso. Que é obrigatório. Então, todos vocês deem uma olhada no cartão de vacina para ver se a antitetânica, a difteria, tétano estão em dia, e a hepatite B também, as 3 doses, naquele esquema que o Dr. José Geraldo já apresentou. A norma determina que os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. A camisa, que a gente recomenda, vocês podem ir com a camisa, mas a gente recomenda que a camisa seja levada para ser trocada no local de trabalho, porque é o nosso uniforme. Então, a gente vai em ônibus, vai em carro, metrô, anda para lá, entra para cá, roupa suja, e aí você vai trabalhar com a roupa suja, contaminada. Da mesma forma que você, depois da sua atividade de trabalho, você deve voltar para sua casa sem aquela roupa. Os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho. Né? No caso, EPI que a gente poderia utilizar, mas não é utilizado, seria as luvas de látex. Mas não é o caso da vacina, nós não utilizamos luva. Em algumas empresas, exige-se o uso de capacete, botina, ou algum óculos de proteção, mas isso é disponibilizado e vocês são treinados quanto ao uso disso. Quando for necessário o uso, é obrigatório o uso. Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser responsáveis pelo seu descarte. Então, eu apliquei a vacina, eu vou no meu descarpac, na minha caixa de material pérfuro-cortante, eu mesmo desprezo. Eu não deixo lá em cima da mesa para depois o meu colega ir lá e descartar. Então, eu fiz, eu descarto. Da mesma forma que eu preparei a vacina, eu aplico. A norma determina que são vedados o reencape e as desconexões de agulha. As agulhas que vocês utilizarão são as agulhas com dispositivo de segurança. Então, minimiza muito os riscos de acidente, mas, mesmo assim, acontecem acidentes por descuido, por falta de atenção, como o Geraldo disse, que um profissional se acidentou porque foi atender o celular. Nós já tivemos acidentes, foi um no Minas Centro, que estava um ao lado do outro, o profissional virou com a agulha na mão e furou o colega ao lado. De quem era aquela seringa, já era uma fila de gente, muita gente não sabia mais de quem era. Então, foi todo o processo do acidentado. A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. Isso é a vacinação do trabalhador. Medidas de proteção. Essa seringa que vocês vão utilizar, né, que agora a NR32 exige o uso da seringa com dispositivo de segurança. Então, materiais pérfuro-cortantes com esse dispositivo, que depois que vocês aplicarem a vacina, não há reencape mais, é somente apertar esse dispositivo e ele fecha, e ele veda a parte cortante toda da agulha. Isso eu vou passar porque o Marcos vai mostrar direitinho para vocês. Caixa de recipiente para pérfuro cortante, obedecendo que um enchimento até 5 centímetros abaixo do bocal. Então, toda a caixa ela tem uma linha pontilhada que mostra qual que é o volume máximo que você pode utilizar. E o que a gente vê demais é gente enfiando o dedo para poder dar espaço para entrar mais agulha. Gente, pelo amor de Deus, viu que está cheio, que dá para ajeitar? Balance a caixa. Nunca abra a caixa para poder mexer. A caixa é muito importante que vocês mantenham num nível que vocês também não precisam fazer esforço ergonômico para poder jogar. Então, coloquem em cima de uma mesa ou numa cadeira, perto, para vocês terem
o acesso mais fácil a essa caixa e não precisar ter que fazer malabarismo para poder colocar a agulha dentro da caixa. Em alguns locais, ela tem um suporte exclusivo, isso é mais utilizado dentro das clínicas, e deve estar liberado a visualização da abertura. Que a gente tem a mania de, quando está uma parada, um intervalo nas vacinas, a gente fecha a caixa. Aí a gente esquece que a caixa está fechada, vai lá com a caixa fechada, agora com o dispositivo de segurança é mais difícil, mas às vezes com a seringa sem estar encapada, pode acontecer um acidente. Higienização das mãos. O ideal é que entre um vacinado e outro, um cliente e outro, fosse realizada a lavagem das mãos. Mas isso não acontece. Não dá tempo, não tem como lavar a mão entre um cliente e outro. O que nós pedimos? Antes de você iniciar as atividades, você lave, faça a lavagem completa, a higienização completa das mãos, com fricção do álcool gel, tudo direitinho. Entre um cliente e outro, seja friccionado o álcool gel nas mãos. Nós mandamos sempre 2 álcools. Um álcool gel e o outro álcool 70, solução aquosa mesmo. O álcool, a solução 70, aquoso, é para desinfecção de superfície, de caixa, de bandeja, para isso. Para as mãos, utilizem sempre o álcool gel, porque ele tem a solução glicerinada também, que não deixa haver o ressecamento das mãos. Então, a gente fala, a vigilância sanitária fala que todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantêm contato direto ou indireto com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, imunobiológicos e material estéril ou contaminado, devem higienizar as mãos. A gente sabe que é uma medida individual, cada um tem que fazer a sua, uma medida mais simples que existe, né, não requer muitas coisas e o custo é muito baixo. Então, eu preciso de água, hoje não é muito baixo, porque a água vale ouro hoje, né? Água, sabonete líquido e papel toalha. Tomando cuidado, né, a gente já sabe toda a prática de lavagem das mãos. Mas muita gente esquece de lavar as mãos. Na hora que der um intervalo, vai lá e lava as mãos. Porque a gente sabe que o álcool gel, ele não mata a bactéria, ele impede que aquela bactéria se multiplique. Então, ela vai formando uma camada protetora. Mas, depois de um certo tempo, a mão já fica pegajosa, então vai e lave suas mãos. E antes de ir embora também, lave suas mãos. Depois que foi ao banheiro, antes de comer, é muito importante a gente lavar as mãos. Os materiais da campanha. Vocês receberão o material da campanha. O Fernandinho é a principal pessoa responsável por essa parte. Ele tem o maior cuidado para entregar para vocês um material organizado, não faltando. Pode ocorrer alguma falha? Pode. Mas o que vocês têm que fazer? Conferir antes de ir. Porque na hora que chegar lá na empresa, tiver faltando alguma coisa, o Fernandinho não vai conseguir repor na hora. Então, a pressa, a gente pega e sai. Mas não há pressa nenhuma que você não possa tirar 2 minutos para conferir o que está sendo entregue. Até mesmo para você ter a garantia do que está no termo que você assinou com ele, você assinou que você está levando tudo aquilo, que esteja tudo aquilo ali dentro também. Porque se você assinou que foi, vamos supor, um pacote de algodão, chega lá, não tem algodão, ou então você voltou sem algodão, ele, ué, cadê o algodão? Se foi para vacinar 10 pessoas, você acabou com um pacote de algodão? Ah, não, mas não foi algodão. Foi algodão, você assinou que levou o algodão. Então, confira. Então, o material, da mesma forma que vocês recebem, vocês devem devolvê-los. Então, eles devem estar organizados, porque a gente vê, parece uma farofa dentro da caixa de vacina. É lista, seringa, algodão, álcool, motolia, tudo misturado com vacina. E a vacina, que é a coisa mais valiosa ali, deixada de lado, com a embalagem molhada, seringas desencapadas, fora do invólucro. Então, é coisa que custa dinheiro. Ah, é uma seringa, mas imagina, em 4 meses de campanha, várias empresas que nós vacinamos, se acontecer isso, é um prejuízo enorme. E a empresa paga por isso.
Além de limpos, às vezes a gente não acredita, não é possível que essa equipe foi vacinar em um banco. Parece que foi vacinar na zona rural da mineradora tal, o estado sujeira que a caixa de vacina voltou. Então, ter cuidado com aquilo. Aquilo custa dinheiro, e muito dinheiro. Igual o Geraldo falou dos termômetros, o gasto anual com termômetro, se não precisasse, poderia ser revertido em outra coisa. Poderia estar ajudando em outra coisa. Então, a gente deve zelar pelos materiais, descartar o lixo em local adequado. Vocês vão receber o saco branco leitoso, o saco preto para resíduo comum. Então, cada coisa em seu local. Não jogar plástico invólucro de seringa dentro do pérfuro cortante, porque vai chegar o que poderia ser utilizado até o final, no meio da campanha já acabou o pérfuro cortante, não cabe mais nada. Mas vai olhar lá dentro, está cheio de algodão, está cheio de plástico, coisas que não precisavam estar naquele local. E, principalmente, zelar pela lista de assinaturas. Praticamente todo mundo está falando dessa lista de assinaturas, mas é o nosso maior problema. Aqui vocês vão receber a caixa com a vacina, né? Então, a vacina condicionada na forma correta, na temperatura correta, bonitinha, dentro do plástico, frascos multidoses. E, na outra caixa, vocês receberão bandeja, Aratop, que é o curativo hipoalergênico, álcool e todos os outros materiais que vocês precisam. Aqui está um pouquinho do que vai. Tudo organizadinho. Fernandinho que arruma isso tudo para a gente. Como volta. É assim que volta, gente. E olha só, ali com vacina, que poderia ser utilizada, mas aquela vacina vai ser incinerada. É perdida. E volta assim. Então, a gente sabe que isso não pode, que a vacina tem que ter um recipiente exclusivo para ela. Nas clínicas, a gente não sabe que a geladeira de vacina é exclusiva para vacina, a caixa de vacina também é exclusiva para vacina. Mas não, tem tudo dentro dela, e a vacina, que é o principal, às vezes a gente nem sabe onde está. Aqui são informações, a lista que vocês... o formulário que vocês recebem, a ordem de serviço, que precisa estar completo. Então, ali vocês terão, nessa ordem de serviço, o nome da empresa, o endereço, a pessoa que você vai procurar, quantas doses que foram encaminhadas, que tem ali dentro, e vocês têm que preencher quantas doses foram aplicadas e quantas doses vocês estão devolvendo. Gente, hoje todo mundo tem um celular, no celular tem calculadora. A gente tem, às vezes, dificuldade de fazer determinadas contas de cabeça. Então, se precisou, levei 100 vacinas, estou voltando com 30, eu apliquei 70 vacinas e não 50. Né? Então, a gente precisa ter essa conta certinha, porque e aí? E a empresa tem que assinar embaixo. Você assina, o responsável pela empresa também assina. Isso é a garantia de que o mais importante para a imunológica, que é quantas doses eu devo faturar para aquela empresa. Mas o que a gente recebe? Muito. Dados incompletos, rasurados, sem assinatura de ninguém. Então, chegar na empresa, tem que ter alguém para poder assinar a ordem de serviço para vocês. Ah, eu vou olhar. Não, então olha para mim, porque eu preciso saber quem é. Principalmente se for de madrugada, ou então começar num certo horário, vai terminar bem mais tarde, à noite. Vocês precisam saber quem é essa pessoa. O que a Simone falou do álcool que derramou na lista, perdeu. O álcool na tinta apagou tudo. Né? Então, e aí? O que a gente faz? Eu não tenho a comprovação. É o Benigno Gomes, tá? Mas cadê a assinatura do Benigno Gomes? Ele tomou ou não tomou a vacina? Perdi. Nada ali são 3, 6, 8 vacinas, que praticamente estão perdidas. Não foi faturada. Qual o nosso papel profissional? Né? Depois disso tudo que eu falei, beleza, eu tenho que ter ética, eu tenho que ter postura profissional, é ter uma boa imagem, um bem-estar, ter saúde, trabalhar com segurança e deixar a nossa marca. É ser reconhecido em meio a tantos.
Muitos profissionais, nós já falamos, foram aproveitados internamente, ou as próprias empresas chamam esses profissionais. Eu e o Marcos, as próprias meninas da enfermagem, a gente tem contato com muitos médicos que trabalham em outros locais, que precisam de enfermeiros, que precisam de técnicos e pedem as nossas indicações. Se a gente indica, mas aquele bom profissional, que a gente sabe que também hoje ninguém está querendo dar a cara a tapa, falar, indicar alguém que não é confiável. Então, são várias oportunidades que vocês verão, que aparecerão na vida de vocês. E aqui eu achei interessante é a pipoca, que grandes mudanças acontecem de dentro para fora. A gente não dá nada por um milhinho de pipoca, né? Mas se a gente quiser olhar para dentro da gente mesmo e ver o nosso potencial, a gente pode crescer e muito. E ser uma coisa muito gostosa, muito apreciada, muito valorizada. Pipoca é bom. Muito obrigada, gente. Espero ter contribuído com vocês. Não é nenhuma picuinha da Marcela, encheção de saco da Marcela, mas são coisas que, para um bom funcionamento de uma campanha, são fundamentais. E a gente espera contar com vocês nessas normas, nessas regras, que são primordiais e exigências de muitas empresas. Obrigada.